Olá, eu sou seu amigo em Jesus. Vamos hoje para mais uma reunião entre você, eu e Jesus. Hoje eu gostaria de te ajudar a aprender a usar a ferramenta, o livro de Salmos. A introdução. O propósito do livro de Salmos, que em hebraico é chamado de o livro de louvores, é fornecer para o povo de Deus uma coletânea de cânticos para adoração ao Senhor. As verdades fundamentais. As verdades aqui estão direcionadas para o livro dos salmistas. As verdades são: Deus merece o louvor. Deus protege e resgata os justos quando eles padecem necessidade. Deus irá abençoar o obediente e julgar o desobediente. A revelação de Deus deveria ser o fundamento da adoração. A verdadeira adoração implica uma vasta gama de emoções que é o fruto de experiências da vida. Os títulos de autoria do livro de Salmos. Moisés, no Salmo 90, o Deus Eterno. Davi é autor de cerca de 73 salmos. Salomão, o Salmo 72, 84, 85, 87, 88. Os filhos de Corá, Salmo 42 e 49. Os filhos de Asaf, Salmo 50, 73, 83. Etã, o Israelita, Salmo 89. A estrutura. A tradição antiga divide o saltério em 5 partes, que corresponde aos 5 livros de Moisés. Cada livro termina com sua forma de louvar, glorificar e honrar a Deus. E tem outras características que o diferenciam de outros. Há também pequenos grupos de salmos reunidos ou por autoria comum. Também parece que os salmos 1º e 2º foram intencionalmente colocados no início do saltério para servir como uma porta de entrada para o santuário dos salmos. Os gêneros dos salmistas. Há 150 composições poéticas separadas no saltério, cada uma com uma beleza e força única. No entanto, há algumas semelhanças entre os cânticos que permitem ser agrupados de diversas maneiras. Estas notas às vezes se referem às seguintes classificações de gênero. Primeiro, hinos de louvor. Os hinos são facilmente reconhecidos pelo seu exuberante louvor ao Senhor. Deus é louvado por quem Ele é e por suas ações de poder e misericórdia. Os hinos de louvor com frequência incluem os seguintes elementos: um convite ao louvor, uma razão para o louvor e uma demonstração de fé. Segue alguns exemplos para você conferir. Salmo 8, Salmo 24, 29, 33, 47 e 48. O segundo elemento de gênero. Lamentos. Queixa ou petições. Os lamentos estão nas extremidades opostas da relação emocional dos hinos. No lamento, o salmista honestamente revela a Deus os seus segredos mais íntimos do seu coração. Um coração muitas das vezes cheio de angústia, medo, amargura ou raiva. As petições comuns nos lamentos incluem pedidos para que Deus salve ou ofereça refúgio e para que se vingue dos seus inimigos. Na poesia hebraica, os lamentos normalmente incluem os seguintes elementos: um discurso a Deus, uma expressão de queixa emocional do autor, uma expressão de confiança no Senhor, um pedido de ajuda a Deus e uma expressão de louvor ao Senhor. Quando apropriado, e muitas vezes eles incluem uma confissão de culpa. Vejam em Salmos 25, 39, 51, 86, 102 e 120. O terceiro gênero. Salmos de ação de graça. Estes são entoados de forma apropriada, depois que o Senhor responde ao lamento feito anteriormente pelo salmista. Na verdade, os 3 primeiros tipos de salmo formam uma espécie de tríade. O salmista entoa hinos quando está em paz com o Senhor, lamenta quando está em desarmonia com Ele e dá graças quando o relacionamento é restaurado. Podemos observar isso em Salmos 18, 66, 107,
118 e o 138. O quarto gênero, cânticos de confiança. Embora muitos hinos e até lamentos expressam confiança em Deus, alguns salmos são dominados por esse tema. Na maioria das vezes são curtos e contêm uma notável relação que descreve a atitude de confiança do salmista. Veja isso em Salmo 23, 121 e 131. O quinto gênero, salmos reais. Uma vez que Deus, o Rei do Universo, é o tema dos salmos, e uma vez que Davi, o rei humano, é autor e tema de muitos salmos, a realeza é reconhecida e torna-se também um conceito importante no saltério. No entanto, alguns salmos concentram-se com tanta intensidade ou na realeza de Deus ou no rei humano que se destacam dos outros. Podemos citar na realeza de Deus o Salmo 24, 47 e 95. E no rei humano podemos citar o Salmo 20, 21 e 45. O sexto gênero, salmos de sabedoria. Quando pensamos na sabedoria bíblica, normalmente é considerado livros como Provérbios, Jó e Eclesiastes. Alguns dos temas nos livros da sabedoria também se destacam nos salmos. Por exemplo, o forte contraste entre o justo e o ímpio que encontramos no livro de Provérbios também é visto no capítulo do livro de Salmos. Para outros exemplos, podemos citar Salmos 37 e 49. A teologia dos salmos. Assim como a composição do saltério aconteceu durante o período do Antigo Testamento como um todo, assim também como a teologia do saltério é tão abrangente como a teologia de todo o Antigo Testamento, Martim Lutero chamou o livro de Salmos de uma pequena Bíblia e o sumário do Antigo Testamento. Nos salmos, no entanto, as verdades teológicas não são apresentadas de modo sistemático ou abstrato. As realidades transmitidas neles estão relacionadas à vida e falam no contexto da fé baseado numa aliança. Cristo em Salmos. Os leitores cristãos dos Salmos veem justamente Cristo revelado ao longo do saltério. Todo o Antigo Testamento, incluindo o saltério, aguardava a pessoa e a obra de Jesus, incluindo não somente aqueles associados à sua primeira vinda, mas também aqueles que o Novo Testamento atribui à segunda vinda. O próprio Jesus e os escritores do Novo Testamento fazem extenso uso dos salmos para expressar temas como o sofrimento de Jesus. Temos o exemplo de Mateus, capítulo 22, versículo 41 ao 45. Em Mateus, no capítulo 22, do versículo 41 ao 45, diz assim: Estando reunidos os fariseus, eles interrogaram a Jesus, dizendo: Que pensa você de Cristo? De quem é filho? Eles disseram: De Davi? Então disse ele: Como é então que Davi em espírito chama ao Senhor? Jesus afirmando: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, chama ao Senhor, como pode ser seu filho? Além disso, para o cristão, Jesus é exaltado no culto do saltério. As orações em forma de cântico dos salmos são direcionadas a Deus. Jesus Cristo, como a segunda pessoa da Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo, também é exaltado através dos hinos e lamentos dos salmos. Os que creem em Jesus podem cantar o seu louvor, hinos, apresentar as suas queixas e petições, lamentos e agradecer quando Ele responder às nossas orações. Ação de graça. Além do mais, eles se lembram do que Cristo fez por nós na cruz. Salmos de lembrança. Ele é exaltado como nosso Rei. Salmos reais. Ele é a fonte da nossa confiança. Salmos de confiança. Ele é a encarnação da sabedoria de Deus. Salmos de sabedoria. Até os salmos que incluem pragas e maldições encontram cumprimento em Cristo. Esses salmos clamam pela justificação dos justos e pelo juízo de Deus contra os ímpios. A cruz e Cristo. Hoje só é possível obtermos resposta de Deus ou até mesmo enfrentar tribulações, onde o medo foi gerado em nossos corações quando depositamos toda a nossa fé em Cristo e no que fez Ele por nós na cruz, na qual, para nos justificar, Jesus pagou um alto preço com seu sangue carmesim, nos lavando de todos os nossos pecados. Se chama Jeová
Tsidkenu, o Senhor é nossa justiça, e Cristo que é a fonte de onde obtemos o perdão das feridas de nossas almas e a restauração por completa de todas as áreas de nossas vidas para os corações verdadeiramente arrependidos. Esse Deus se chama Yahvé, o Deus que está presente e acessível perto dos que invocam por livramento, perdão e orientação. Os nomes de Deus e suas finalidades. Deus cuida do seu povo quando ele sofre. O nome desse Deus se chama Yahvé. O Senhor está presente e acessível perto dos que invocam por livramento, perdão e orientação. Deus adverte, mas no final julgará aqueles que perseguem o seu povo. O nome desse Deus se chama Jeová Tsidkenu. O Senhor é nossa justiça. Deus dará vitória ao seu povo. Esse Deus se chama Jeová Roi. O Senhor é o nosso pastor. No livro de João, capítulo 10, do versículo 10 ao 11, diz assim: o ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Em toda a Bíblia, nunca houve algum relato de que Deus perdeu alguma batalha sequer. É só ter fé e o mundo espiritual começará a se movimentar. O fiel povo de Deus herdará o reino em sua totalidade. O nome desse Deus se chama Jeová Makdesh, o Senhor que santifica e nos torna santos. Será desta forma que poderemos herdar o reino dos céus. A importância da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 15 ao 17, diz assim: e desde criança você sabe as sagradas escrituras que podem te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreensão, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A importância da oração. No livro de Tiago, capítulo 5, do versículo 15 ao 18, diz assim: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. A oração da fé, assim é reconhecida o versículo 15 do capítulo 5 do livro de Tiago. A oração da fé é simplesmente o fato de Deus ouvir a oração e responder. E na parte a oração da fé salvará o doente, revela o Senhor chamado Jeová Rafá, que cura toda dor, com a cruz sendo o meio de tudo e o Espírito Santo que efetua isso. A cláusula incondicional, se houver cometido pecados, torna claro que nem toda enfermidade é resultado do pecado, embora alguns sem dúvida sejam. Sendo esse o caso, o Senhor tanto curará como perdoará com base na fé. No caso das enfermidades que não foram geradas pelo pecado, também será curada pela fé. Na palavra justo, pregador ou outro, a justiça divina diz respeito ao fato que a nossa fé deve estar estritamente em Cristo e na cruz. No versículo citado sobre o grande profeta Elias, que foi arrebatado em vida por Deus numa carruagem de fogo e que está sujeito às mesmas paixões, foi dito desta maneira sobre Elias pelo Espírito Santo, para que saibamos o que está ao alcance de Elias também está ao nosso alcance. Na parte em que Elias ora para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, nos mostra o poder da oração, mas somente se orarmos segundo a vontade de Deus. Saber administrar o tempo para Deus. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 17, diz assim: eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda obra. Este versículo diz respeito de 2 julgamentos, o tribunal de Cristo e o julgamento do grande trono branco de Deus. No primeiro julgamento, somente os cristãos estarão presentes e serão julgados somente pelas suas ações e motivações na terra, e não por seus pecados que foram julgados no Calvário. No segundo julgamento, somente os incrédulos estarão lá. Os dois, em épocas diferentes, incluirão todas as pessoas.
A importância do batismo. Em Romanos capítulo 6, do versículo 3 ao 8, diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Em Romanos 6, no versículo 11, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Morrer para o mundo é viver para Deus. A misericórdia de Deus. Saiba de uma coisa, meu amado e minha amada, vocês não estão sozinhos, porque aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para cumpri-la. Está em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, que diz respeito ao arrebatamento. Todo-Poderoso está com você. Você faz parte do plano de Deus em sua promessa de vida eterna e nada te faltará. Então não se entristeça com esse mundo por aqueles que não têm Cristo em sua vida. Agem conforme a carne, e a briga não é contra a carne, mas sim contra os principados e potestades. Está em Efésios 6, versículo 12. Quando apedrejaram Estevão, ele fez 2 pedidos importantes. O primeiro, ele invocou ao Senhor Jesus e clamou que recebesse o seu espírito. E em segundo, pondo-se em joelhos, pediu ao Senhor que não os culpassem os que mataram ele apedrejado. Está em Atos 7, no versículo 59 e 60. Agora quero te anunciar as boas novas. Em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que andam segundo o seu Espírito. Em Romanos 5, no versículo 20, diz: onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Em João 16, no versículo 33, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Meu amado e minha amada, vocês agora são livres em Cristo Jesus. Vocês agora estão sobre as asas do Onipotente. Sejam esperançosos e fiel no poder de Deus sobre toda a terra, pois foi Ele quem criou o mundo. No livro de Lucas, no capítulo 12, versículo 7, diz assim: até os cabelos da nossa cabeça estão contados pelo Senhor. Não tenham medo, vocês valem muito para Deus. O próprio Criador falou para que não tenhamos medo, pois agora quem está no leme do nosso barco é Cristo Jesus. Em Romanos 8, versículo 26 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Neste versículo da Epístola de Paulo, a ajuda dada a nós pelo Espírito Santo só foi possível pelo que Jesus fez na cruz por nós através dela. Gemidos inexprimíveis não se refere ao do Espírito, mas nossos, no que diz respeito ao que vem do coração e não pode ser colocado de forma adequada com palavras. A importância do ID. No livro de Marcos, no capítulo 16, do versículo 15 ao 16, diz assim: e disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Neste capítulo, em 2 Timóteo, Paulo encoraja os cristãos sobre a oportunidade de pregar em qualquer ocasião, ou seja, oportuna ou inoportuna. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, disse assim:
pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija e exorte com toda paciência e doutrina. A palavra de Deus para edificar a sua fé. Em Romanos 6, no versículo 22, diz assim: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram filhos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e seu fim é a vida eterna. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 9, diz assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Um ponto de fé e esperança para a sua vida. Em Salmo 121, do versículo 1 ao 8. Levanto meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem meu socorro? E o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que você tropece e o seu protetor se manterá alerta. O protetor de Israel, do povo de Deus, não dormirá. Ele estará sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como a sombra o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua, nem de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para todo sempre. A importância da intercessão. Aqui na carta de Paulo em Roma, o apóstolo envia uma carta aos Efésios, pedindo que clamem por ele, diante das dificuldades dele e pelas quais deveria estar passando. Aqui uma prova viva e relatada pelo apóstolo a grande importância da oração, pois ele mesmo a pediu. No livro de Mateus, no capítulo 18, do versículo 19 ao 20, diz assim: também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio de vós. Uma leve introdução para o verdadeiro avivamento. Todo verdadeiro avivamento deve sempre e sem exceção estar apoiado na palavra de Deus. A Bíblia é a única verdade revelada ao mundo e de fato sempre foi assim. Não há sequer um problema espiritual que não seja tratado na palavra de Deus. Não há sequer uma dificuldade para a qual o Senhor não tem uma solução. Não há uma questão que não seja resolvida. Não há nenhuma vida que o Deus que é mencionado nas páginas das Escrituras Sagradas não possa mudar. Não há nenhum coração quebrantado que suas palavras não possam curar. Não há nenhuma escuridão que a luz da glória do Senhor não possa dissipar. Não há nenhum pecado que o sangue de Jesus não possa lavar e tirar. Entendimento eclesiástico para que a sua fé não morra. Apesar de muitas das vezes no templo praticarmos o ato da boa vizinhança e querermos agradar ao pastor ou ao padre, outro tipo de liderança, temos que ter a convicção de que o cordão umbilical deve estar somente ligado na cruz e no que Jesus fez nela por nós. Muitos cristãos se perderam no meio da caminhada por causas que certamente Deus não foi e nunca será ocupado. As pessoas se baseiam nos pecados do homem que já tem a sua tendência pecaminosa e praticam os seus pecados ocultos onde Deus não coabita em meio desta situação. A igreja é um lugar de vários degraus, onde cada um com sua fé e sua obediência ao Senhor se mantém no caminho da fé e da salvação e avançam degrau por degrau.
ao chegar ao ponto do Espírito Santo nos purificar e nos santificar. Então não devemos nos decepcionar e nem permitir que isto nos afaste do amor de Cristo. Gostaria agora de te convidar a fazer um voto de fé em 4 etapas e veremos como Deus nos ama e é misericordioso. Na primeira etapa, devemos sempre confiar em Deus no que fará ou no que pode fazer. Isso se chama fé, e é através dela que poderemos ser salvos. No livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 41, diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então devemos sempre, diariamente, ler a palavra de Deus, pois é através dela que alimentaremos a nossa fé. Na segunda etapa, devemos ter a ciência que o nosso Deus é extremamente suficiente. Não pode haver de forma alguma idolatria, e ela pode acontecer de várias formas diferentes. Pelo simples fato de ficarmos o dia inteiro em redes sociais e não sabermos administrar o tempo para Deus, é um exemplo entre outros de idolatria. Na terceira etapa, devemos aceitar a conversão, onde o velho homem morrerá e nasceremos como filhos de Deus através do batismo. E o nosso nome estará escrito no livro da vida, de onde prestaremos contas no dia do juízo final. Então agora o pecado não habita mais em nós, e sim o Espírito Santo. E já sabendo que temos a tendência à natureza pecaminosa, devemos ir para o joelho dobrado e pedir perdão ao Senhor. Sabemos que no início pode parecer difícil, mas ao perseverar e começarmos a ter experiência com Deus, te garanto, nunca mais nos afastaremos do caminho do Senhor. Na quarta etapa, falaremos da importância de jejuar. Ela pode ser de diversas formas diferentes, não apenas ficar um dia sem comer, porque entendemos que muitas pessoas, por questões de saúde, não podem assumir este tipo de compromisso. Mas podemos, por exemplo, ficar sem acessar redes sociais, renunciar a algo que gostamos de fazer. Isto também é uma forma de jejuar. Por que de jejuar? No livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 25 ao 29, diz assim: Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão, o levantou e ele ficou de pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Quero agora orar pela sua vida. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, é na tua santa presença, Senhor, que eu te apresento essas pessoas que ouviram a tua palavra, meu Pai. Senhor, que no meio das nossas dificuldades nós possamos ouvir a sua voz, nos convidando a caminhar contigo, meu Pai. Que a nossa fé nunca vacile e que possamos manter os nossos olhos acima de nossos problemas. E ainda que se o nosso olhar por algum momento se desviar do teu, e se porventura começarmos a nos distanciar de ti, Senhor, que o Senhor estenda a sua mão misericordiosa e nos dê livramento. Pai, queremos te colocar no leme do nosso barco, na direção da nossa vida, Senhor. Que o Senhor decida pela gente em todas as áreas da nossa vida, porque sabemos que o Senhor quer o melhor para nós. Pai amado, Pai querido, confiamos em Ti, meu Pai. Sabemos que o Senhor pode nos fortalecer nos momentos mais difíceis da nossa vida, meu Pai.
porque o Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Pai querido, Pai amado, eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, interceda por nós. Nós queremos ir além do que estamos, nós queremos ir a um nível mais profundo de intimidade, no nível mais profundo, meu Pai, de servir ao Senhor, meu Pai. Pai amado, Pai querido, que nós possamos escutar de forma clara a Sua voz, estar sensível ao Teu Espírito e atento ao Teu chamado. E assim te agradeço, em nome de Jesus. Amém.